Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao curso de Física Elétrica e o tema da aula de hoje será Trabalho da Força Eletrostática. Para entendermos melhor o trabalho da força eletrostática, eu vou retomar com vocês o trabalho da força mecânica. Suponha que eu tenha uma superfície lisa horizontal e aqui eu tenho um bloco com duas rodinhas. A pergunta é a seguinte: é necessário que eu aplique uma força para que eu leve esse bloco desse ponto A até o ponto B. Qual é o trabalho que eu faço para levar esse bloco do ponto A até o ponto B? Veja, a distância do ponto A até o ponto B é uma distância d. Dessa forma, o trabalho nós vamos escrevê-lo matematicamente como sendo: o trabalho é a força vezes a distância. Esse é o trabalho necessário para fazer com que o objeto saia do ponto A e vá até o ponto B, aplicando uma força F. Vamos agora ao caso da força eletrostática. Bem, então, o trabalho da força eletrostática será definido da seguinte forma. Imagine uma carga de prova, de carga Qzinho, essa partícula vermelha. Qual é o trabalho necessário para que eu leve ela do ponto A até o ponto B? Lembre, como eu tenho linhas horizontais de campo elétrico e elas estão migrando da esquerda para a direita, eu sei que na esquerda existe alguma carga positiva que está gerando linhas de campo, ou seja, lembre, as linhas de campo elas saem da carga positiva e elas entram em uma carga negativa. Então, eu tenho linhas de campo indo da esquerda para a direita. Entretanto, não é necessário saber a polaridade da onde está saindo as linhas e para onde elas estão indo. O que importa é que em linhas horizontais de campo elétrico, as superfícies equipotenciais são linhas verticais. Ou seja, o ponto A, nós estamos em um determinado potencial, suponha 100 volts. E no ponto B, nós estamos em um outro potencial, só que é um potencial menor, pois ele está mais próximo à região negativa. Vamos imaginar 20 volts. Qual é o trabalho necessário para que eu desloque essa carga de prova do ponto A até o ponto B? O trabalho necessário para fazer esse deslocamento de uma carga de prova imersa em um campo elétrico será feito da seguinte forma. O trabalho ele é dado pela variação da energia. Lá em mecânica, quando nós formos retomar o conceito de energia cinética e energia potencial gravitacional, nós vamos ver que trabalho apenas não é força vezes distância, mas também o trabalho pode ser escrito como sendo a variação da energia. Em um movimento no solo, nós temos que o trabalho é a variação da energia cinética. Em um movimento em queda livre, temos que o trabalho é a variação da energia potencial gravitacional. Nesse caso, o trabalho, então, será dado pela variação da energia potencial elétrica. Em outras palavras, a energia potencial elétrica no ponto A menos a energia potencial elétrica no ponto B. A energia potencial elétrica, nós vimos na aula passada que ela é escrita como sendo a carga, que está sentida essa diferença de potencial, vezes o potencial naquele local. Então, a energia potencial elétrica ela é carga vezes o potencial local. Dessa forma, a energia potencial elétrica no ponto A é a carga vezes o potencial no ponto A. A energia potencial elétrica no ponto B é a carga vezes o potencial no ponto B. Ou seja, Q vezes VA menos Q vezes VB. Observe que a carga de prova é um elemento comum nos dois objetos matemáticos. Eu tenho Q vezes VA e Q vezes VB. Então, eu posso colocar a carga de prova em evidência nessa equação, ficando da seguinte forma. A carga de prova vezes potencial A menos o potencial B. Observe, multiplicando Q vezes VA, eu retorno a essa parte da equação. Menos Q vezes VB, eu retorno a essa segunda parte da equação. No entanto, VA menos VB é esse potencial menos esse potencial. Na física, isso aqui é a diferença de potencial. A diferença de potencial é representada pela letra U. Então, o trabalho de uma carga imersa em um campo elétrico,
quando sai de um ponto com potencial A e vai em direção a um ponto com potencial VB, é nada mais do que a carga de prova vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, a letra U nada mais será do que a diferença de potencial. Trabalho de uma força eletrostática é a carga de prova vezes a diferença de potencial. Uma parte importante desse conteúdo é que a força que realiza trabalho ela é chamada de força conservativa. Nesse caso, como a força elétrica é aquela que realiza o trabalho de deslocar uma carga de um ponto de potencial VA para um ponto de potencial VB, essa força, que é a força elétrica que realiza trabalho, mais uma vez falando, ela é chamada de força conservativa. Na física, forças conservativas obedecem a uma lei especial. O trabalho realizado por uma força conservativa, ele não depende da trajetória. Mas o que seria isso? Veja, imagine que eu tenha dois pontos, um ponto A e um ponto B. Você pode imaginar a analogia mecânica, como se eu tivesse uma caixa no ponto A e eu devo levar ela até o ponto B, aplicando uma força. Ou uma força eletrostática, onde eu tenho uma carga de prova no ponto A e eu quero levar ela até o ponto B. Eu posso levar ela do ponto A até o ponto B de diversas maneiras. Por exemplo, eu posso sair do ponto A com uma carga de prova e fazer a seguinte trajetória. Ou eu também posso fazer uma outra trajetória. Ou uma outra trajetória. E assim por diante. O que importa é que, independente da trajetória, o trabalho é realizado por uma carga submetida a uma força elétrica que é conservativa, depende apenas do ponto inicial e do ponto final, e não da trajetória descrita. Em outras palavras, o trabalho, lembre, nada mais é do que a carga vezes o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Ou, se você preferir, o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Nos importa apenas o ponto A e o ponto B, e não o caminho percorrido pela partícula. Dessa forma, o trabalho realizado por uma força conservativa, que nesse caso é a força elétrica, ele independe da trajetória. O que importa é que inicialmente eu coloquei ela no ponto A e depois de um tempo ela vai ser deslocada até um ponto B. Nós não vamos nos ater à trajetória da partícula, mas sim apenas a diferença de potencial entre os dois pontos. É essa diferença de potencial que realiza trabalho sobre a carga de prova. Para finalizar a aula, vamos lembrar um dos últimos assuntos visto na aula anterior, na qual nós havíamos falado sobre uma carga elétrica quando ela gerava linhas de campo elétrico em torno de si. Além das linhas de campo elétrico, também existiam superfícies em torno dessa carga, chamadas superfícies equipotenciais. Então, veja, eu tenho uma carga positiva. A carga positiva, as linhas de campo elétrico, elas divergem da carga positiva. Em volta da carga positiva, eu tenho superfícies equipotenciais. São essas linhas tracejadas em vermelho. Ao longo de uma linha equipotencial, o potencial não muda, ou seja, ele é igual. Então, a primeira superfície equipotencial, eu vou dizer que ela tem um potencial VA. Na segunda superfície, um potencial VB. Na terceira, um potencial VC. A pergunta é a seguinte: qual o trabalho realizado quando eu coloco uma partícula nesta superfície equipotencial, de potencial VA, faço a seguinte trajetória até o ponto final? Veja com bastante atenção. Aqui eu tenho o ponto inicial e aqui eu tenho o ponto final. Qual foi o trabalho necessário para que eu levasse a carga desse ponto até esse ponto? O trabalho foi nulo, pois quando nós estamos supondo que o ponto inicial e o ponto final pertencem à mesma superfície equipotencial, o trabalho realizado é nulo. Veja matematicamente por quê.
Trabalho nada mais é do que a carga vezes a diferença de potencial. Nós saímos de uma linha onde o potencial era VA, fizemos uma trajetória bem diferente, mas não importa a trajetória, e voltamos na mesma linha onde o potencial ainda é VA. Ou seja, não há diferença de potencial. Nesse caso, o U é igual a zero. Se não tem diferença de potencial, não teve trabalho para que a partícula saísse desse ponto e chegasse nesse ponto. Em outras palavras, se uma carga de prova é transportada de um ponto a outro em que esses pontos estão na mesma equipotencial, o trabalho da força elétrica é nulo. Dessa forma, só vai haver trabalho quando nós saímos de uma região e vamos em outra na qual o potencial é diferente. Somente nesse caso haverá trabalho, pois o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Mas, lembrando, mesmo que nós saímos de um ponto e vamos para outro no qual o potencial é diferente, o trabalho para sair de um ponto onde o potencial é VA até um ponto onde o potencial é VC independe da trajetória, que é a conclusão observada anteriormente. Ou seja, se eu tivesse uma partícula no potencial VA e ela fizesse a seguinte trajetória e chegasse até o ponto final, a diferença de potencial é VA menos VC. Quando nós formos fazer VA menos VC, isso vezes a carga de prova Q, nós temos o trabalho que foi necessário para transportar a carga desse ponto inicial até o ponto final. Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Não é muito difícil, é apenas uma continuação da aula passada. Nós estamos encerrando o assunto de eletrostática. Então, eu estou mandando uma lista com 5 exercícios. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e bons estudos!